Todas as pesquisas de intenção de votos para os presidenciáveis, divulgadas há poucos dias da eleição, mostravam o ex-presidente Lula na frente. Entretanto, nenhuma fez a previsão que a diferença entre o segundo melhor colocado, o atual presidente Jair Bolsonaro, seria de 5,23%. Algumas destas pesquisas chegaram a divulgar uma diferença de 18 pontos percentuais. Tiago, estes erros nas pesquisas podem ter influenciado na decisão dos eleitores e dá para chamar esta diferença de erros? Olha, Marcelo, eu aponto mais como fake news, né, como uma tentativa de propagar notícia falsa do que como erro, né? Tendo em vista que os institutos se dizem que usam das melhores metodologias, né, para trazer esses resultados que o que a gente vai trazer agora é assustador, inclusive não só para presidente, mas para vários cargos Brasil afora. Vamos começar pelo que errou menos, né, se a gente pode dizer isso, o que mentiu menos, vamos dizer assim. Paraná Pesquisas trouxe uma diferença de 7%, ou seja, 47% para o Lula, 40% para o Bolsonaro. Dali para cima, todas uma diferença exponencial bem maior. E chegou ao pico de 18%, que é o IPEC, encomendada pela Rede Globo, que é o antigo Ibope, que errou tanto em outras eleições, foram vários erros, que eles trocaram de nome, né? Hoje são outros sócios, mas tem ainda diretores que eram do antigo Ibope, que estão nesse Instituto IPEC, que só para a nossa audiência ter uma ideia, para o Senado no Rio Grande do Sul apontavam Olívio em primeiro com 28%, Ana Amélia em segunda posição e o Mourão em terceiro com 19%. E o quadro foi totalmente contrário, o Mourão com 37%, a Ana com 16%, e o Olívio com 37%, a Ana Amélia com 16%, ficou em terceira posição, e o Mourão, que estava em terceiro na pesquisa, pontuou na primeira posição. Aqui em Santa Catarina, mesma coisa, eles pontuaram que quem levaria a vantagem no Senado seria o candidato do PSD, né, o Raimundo Colombo, com 31% e 19% o Jorge Seife. Foi totalmente contrário, o Seife fez 33% e o Raimundo Colombo fez 14% nos resultados, nas urnas, né? Melhor dizendo. Não, isso foi o Seife fez 39% e o Raimundo fez 16%. 33% foi o resultado da pesquisa MAPA, que foi a que mais acertou em Santa Catarina, e o Raimundo Colombo com 14%, na margem de erro praticamente acertou o Instituto Mapa de Pesquisa aqui em Santa Catarina, que também acertou para o governo do estado, apontando Jorginho com 34%, Décio com 14% e Moisés com 13%. Foi o único que trouxe o candidato do PT em segunda posição, já pontuando ele para segundo turno, com o Jorginho tirando Moisés da disputa, e foi o que se concretizou. Essas outras, inclusive a pesquisa Paraná Pesquisas, foi muito criticada nas eleições, porque ela tem serviços, ela presta serviços para várias outras empresas, inclusive para o governo federal. Porque o governo faz pesquisas de uma série de análises que precisa, né, para gestão, enfim, todo o governo, estadual, municipal, federal, isso é normal. Porque os institutos não trabalham só na época de eleição. E, por esse motivo, gerou-se uma discussão, né, de que essa pesquisa, como pontuava Bolsonaro bem próximo de Lula, seria uma pesquisa errada, tendenciosa, e coincidentemente, foi a que mais acertou, né? Totalmente contra tudo aquilo que se falou, né? E a gente não vê agora um trabalho, né, da imprensa em tentar explicar esses números. Talvez a tua pergunta lá no início, de que se essas pesquisas tendenciou o resultado, eu pouco acredito, mas eu acredito muito que esse número expressivo de abstenção, 33 milhões de votos, talvez sim, nas pessoas não irem nas urnas, é que tenham sido influenciadas pelas pesquisas, já achando que o cenário estava determinado, né? Já achando que ou daria primeiro turno Lula ou iria o Bolsonaro e o Lula realmente para o segundo, como concretizou, e as pessoas, muitas vezes que não concordavam, que não apoiavam nenhum desses dois candidatos, acabaram ficando em casa e não indo exercer o seu direito de voto.
Isso sim, na minha opinião, pode ter sido influenciado pelos resultados dos institutos de pesquisas, que muitas vezes incentivados pelo conglomerado de mídia, por exemplo, a grande maioria está ligado ao grupo de comunicação, por exemplo, o IPEC é encomenda da Rede Globo e, consequentemente, em suas afiliadas em todos os estados, né? A gente viu o Onyx Lorenzoni dando entrevista falando, né, do perigo do eleitor, tanto é que está até no nosso GC, né, o eleitor deve ficar atento também. É no próximo, inclusive, essa questão das pesquisas que a gente vai falar, que agora elas vão ser divulgadas no segundo turno, e o eleitor precisa ficar muito atento a isso, porque a diferença foi muito grande. A gente entende que é um trabalho, né, que é preciso ser feito, mas é preciso que a gente, pelo menos já se trabalha no Congresso Nacional, uma análise desses números para que possa se entender, né, que posição a gente vai tomar, ou principalmente o Tribunal Superior Eleitoral e os TREs nos estados, com relação às pesquisas. Porque é assustador 18 pontos percentuais quando eles se dizem os experts dos números, com as melhores técnicas e análise de pesquisas, inclusive engenheiros, pessoas formadas que entendem melhor de números, a gente é de outra área, né? Mas pessoas que entendem melhor de número questionam, porque qualquer metodologia não traria esses resultados. A pesquisa Paraná e muito esses institutos, aí é que vem aquilo que eu sempre falei nas outras edições, as entrevistas. Porque você veja bem, regiões, nós temos o déficit do censo, que não traz um número real e ele se baseia muito pelo censo. Está sendo feito agora, foi prorrogado para dezembro, porque até agora só a metade da população ou a metade dos entrevistados foi ouvida, né? Então a gente vai ter mais um caminho longo pela frente do censo. Então, se eles utilizam o censo, está defasado. Segundo, dependendo de quem encomenda a pesquisa, e se aqui eu estou supondo uma possível fraude, porque vai ser investigado, certamente vai ser aberta uma CPI para investigar quem contratou, a conversa entre essas pessoas, como é que foi, porque não fizeram com os empresários que falaram uma bobagem num grupo de empresários. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o presidente atual do Tribunal Superior Eleitoral já tinha que ter confiscado os celulares dos diretores dos institutos de pesquisas e das redações ou direções das emissoras e veículos de comunicação que as contrataram, para tirar qualquer evidência que possa ser a suposição que eu estou fazendo aqui, porque eu estou supondo, não estou afirmando. Então, determinada pesquisa, eles têm que entrevistar todas as regiões do país para dar credibilidade, e assim os fazem. E isso é que dá validade para essas pesquisas. Mas é muito visível você perguntar para os candidatos das campanhas, por exemplo, em Santa Catarina, qual região fulano, ciclano, beltrano é mais favorável ou menos. E você enviar os entrevistados para aquela determinada região. Porque as pesquisas que mais acertaram não foram feitas com entrevistas. Foram feitas por ligações telefônicas de telefone fixo e celular, que são as pesquisas mais criticadas por os institutos tradicionais, que estão vinculados ou são contratados pelos veículos de comunicação tradicionais, Rede Globo, UOL, Folha de São Paulo, que tem o Databolha, e por aí vai. Então é essas suposições e análise que a gente traz não sobre o resultado, mas sobre o fato, os números que estão nas pesquisas. Inclusive, tem gente que não gosta desse nosso programa, mas assiste, eu não sei porquê, e que encontra, às vezes, alguns de nós nas ruas e dizem que a gente está fazendo a análise das pesquisas superficial, a gente não está trazendo os números. Como a gente não está trazendo o número? O que é isso aqui? E a nossa crítica nos outros programas não foram sobre os números, porque a gente não tinha as urnas abertas, a não ser que, né, se a eleição fosse fraudulada. Mas a gente tinha as análises das eleições anteriores, e por isso que a gente os questionava. Somente por isso, Marcelo. E você, Vinícius, o que está achando do desempenho dos chamados institutos de pesquisa? Marcelo, cada instituto desse, ele tem uma metodologia de trabalho e uma metodologia de pesquisa. Algumas delas são diferentes. O que a gente sabe e de fato é comprovado, principalmente nessas eleições, é que essa metodologia precisa ser explicada e precisa ser revista. Porque em uma eleição, a gente sabe que nos últimos dias o eleitor pode sim mudar
o seu voto, principalmente aquele eleitor que não vota para perder. Aquele eleitor que talvez ali não vota para governador ou para presidente, ele vai tomar a sua decisão comparado em quem está na frente. O Thiago trouxe alguns números ali, a gente só vai complementar. Outro exemplo que eu acho que o Thiago acabou não colocando foi de São Paulo também, que foi um exemplo muito mostrado para a população, porque esse eu acho que ficou mais evidente, esse e o do Rio de Janeiro. Porque esse mostrava sempre o Haddad na frente, na média ali com 40%, 39%, normalmente era esse o número que mostrava, por exemplo, o Datafolha nos últimos dias. O resultado foi o contrário. Esse 40% que mostrava, quem ficou foi o Tarcísio com 42%. Isso, Marcelo, é tão grave que já tem alguns parlamentares lá em Brasília que já pretendem criar projetos de lei que possam punir essas empresas, esses institutos que entreguem pesquisas que saiam erradas dentro da margem de erro. E essas pesquisas aqui seria o correto, como o Thiago trouxe ali a do Paraná. A do Paraná ela está mais próxima, mas é porque ela ficou dentro da margem de erro. Porque a diferença entre os dois candidatos mostrada pela Paraná, ela era de 7% dos dois candidatos. Mas dentro da margem de erro, tudo bem, aceitável. Agora, como que tu vai me dizer que a margem de erro é de 2% e tu coloca 18 pontos de diferença, como fez o IPEC? Algo de errado não está certo. Então, já existe sim parlamentares pensando como vai ser essa lei, como que eles vão colocar isso em Brasília, se realmente vai ser criada uma CPI, a gente não sabe. Mas isso pode sim mudar resultados. Alguns senadores hoje no Brasil podem não ter sido eleitos, um exemplo, a gente tem exemplos no Paraná também, de senadores que por conta de poucos votos migraram para outro senador e acabaram, o senador que poderia ter chegado ali bem colocado nas urnas também não foi eleito. Então, de fato, esse resultado, a PixTV já vinha falando também com relação a isso. A gente sabe que os números, eles, dependendo de quem for fazer a pesquisa, eles podem variar. Os próprios diretores da pesquisa disseram que dependendo de quem for o entrevistador, vamos supor que seja uma mulher entrevistando um homem. Aí é o voto de vergonha, o que eles chamam de voto de vergonha, né? Muitos deles acabam não abrindo para a mulher que ele vota no Bolsonaro. Isso é comprovado. Tem um número, eu não quero errar o número aqui, mas é em torno de 10, se eu não me engano, a cada 10, um acaba dizendo o outro voto. Mas pode acontecer. Hoje, em outros países, já não se faz mais a pesquisa presencial, se faz a pesquisa por telefone. Se isso vai migrar tudo para o telefone, não sei qual vai ser o destino. Mas, de fato, nesse momento polarizado que a gente vive hoje no país, os resultados tendem a ser menos assertivos nesses casos.